Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 36, que diz assim: O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, que Davi, ele tinha convicção da sua vitória. Ele sabia que Deus ia dar vitória para ele contra Golias. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Davi se apegou àquilo que Deus já havia feito na vida dele. Ele lembrou do urso, ele lembrou do leão, ele lembrou do Deus do livramento lá atrás. Deus está dizendo para você através dessa palavra: é tempo de você lembrar dos livramentos que Deus já lhe deu. É tempo de arrasto. É tempo de você lembrar do que Deus já fez na sua vida. Não é tempo de você ficar pensando aí: ah, meu Deus, como é que vai cair esse gigante? Ai, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como é que essa libertação vai chegar? Essa cura, essa restauração? Deus está dizendo: eu sou o mesmo Deus que fiz no passado, opero no presente, opero no futuro. Não fique se apegando ao tamanho do Golias que está diante de você. Não fique se apegando às impossibilidades, porque impossibilidades, irmãos, vai haver muitas, para que a gente não esteja ali crendo no que Deus falou pra gente, para que a gente venha perder a fé e as esperanças. Mas nós temos que fazer como Davi: olhar para o Senhor que operou no passado, opera no presente e continua operando no futuro. Ramandokai Aramandaraia. Ele tem todo o poder. O nosso Deus, ele não perde batalhas. E era isso aqui que Davi estava dizendo, e é isso que Deus, ele quer que você comece a lembrar. Comece a lembrar da cura que você já recebeu, da restauração que Deus já lhe entregou, da porta que já se abriu na sua vida, da adversidade que Deus já te livrou, da providência que Ele já trouxe para a sua história. Eu tenho certeza que você tem situações na sua história que você lembra que Deus agiu por você. Deus já havia agido a favor de Davi. Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia quem era Davi, e Davi também sabia quem era Deus. Não é somente só sobre Deus saber quem é você, é sobre você saber quem é Deus. É sobre você ter a fé e a convicção dele. Declare comigo: eu vou ter fé e convicção de que o meu Deus já resolveu esse problema. Eu vou ter fé e convicção de que o meu Deus já resolveu esse problema. Irmãos, não é sobre somente saber quem é Deus superficialmente. É sobre ter certeza. É sobre lembrar dos feitos dele. É sobre ter convicção de que ele já determinou sua vitória. Deus já havia determinado a vitória de Davi, porque Davi disse aqui que Deus ia dar o livramento, Ramandaraia, que Deus ia dar a vitória. E Deus está dizendo: eu trago para a sua vida livramento e vitória. Deus não deixou o filisteu tocar em Davi. Deus está dizendo: ninguém vai te tocar. Eu não sei para quem é esse mistério. Eu não sei de quem é que você está com medo, ou qual é o problema que está lhe causando medo. Mas o Senhor está dizendo: ninguém vai te tocar. O mal não vai te causar dano. Então somente lembre do que eu já fiz na sua vida. Não esqueça dos meus benefícios. Sabe qual era o direcionamento de Deus para o povo de Israel? Lembrem dos feitos, Aramandaraia. Sempre estejam lembrando, que esteja diante de vós os mandamentos, as direções que eu tenho para a vida de vocês, que tenha sempre memorial diante de vocês, porque Deus sabia que o povo era tendencioso a esquecer. E muitas vezes, irmãos, nós recebemos milagre, nós vivemos de Deus, sabe? Resposta, nós vivemos a porta aberta, nós vivemos a causa ganha, mas a gente esquece rápido. Nós precisamos fazer como Davi, lembrar dia após dia do urso, do leão, lembrar das vitórias que Deus já nos entregou, sabendo que Golias não é nada para Deus. Se o povo de Israel tivesse convicção e certeza do Deus que servia, eles não temiam a ninguém. Se eles estivessem debaixo de obediência, eles lembrariam que Deus havia aberto o Mar Vermelho, que Deus havia aberto o Jordão, que Deus havia tirado reis poderosos de diante deles, Aramanda Cantaraia. Deus tinha dado vitória ao seu povo de inúmeras formas, mas o povo não lembrava. O povo, na primeira oportunidade, murmurava.
Ao contrário de Davi aqui, irmãos, Davi lembrava dos feitos do Senhor. Não seja como o povo de Israel ingrato, mas seja como Davi, uma pessoa que lembra dos feitos de Deus, uma pessoa que se apega ao que Deus já fez. Aramanda cantaraia. Davi não estava aqui, irmãos, crendo somente em algo da mente dele, não, ele estava crendo em algo que ele viveu. Ele vivenciou. Estou conversando com pessoas que você tem experiência com Deus. Deus lhe chamou. Deus mostra que é na sua vida. Deus dá sinais de que foi Ele que te escolheu. E Ele manda eu te dizer que é para você se apegar aos sinais. Que não é para você se apegar àquilo que o seu cenário está lhe mostrando. Aquilo que você está vendo diante dos teus olhos. Não fique se apegando a isso. Não se apegue, ribicai ribiando o rasto. Aquilo que humanamente é falando, os teus olhos podem ver. Mas se apegue à palavra. Sabe por que o exército de Israel estava temendo a Golias? Sabe por que o exército aqui de Saul estava temendo? Porque eles não estavam olhando para o Deus de Israel. Eles estavam olhando para Golias. Eles estavam olhando para o tamanho de Golias. E às vezes nós olhamos para o tamanho do problema e ficamos amedrontados e esquecemos do poder do nosso Deus. Davi disse aqui, Golias está afrontando, este filisteu está afrontando o Senhor dos exércitos. Ou seja, ninguém afronta Deus para ficar de pé. Davi sabia da vitória dele. Tenha convicção e tenha certeza da sua vitória. Quem precisa crer que Deus vai fazer a cura chegar é você. Quem precisa crer que a libertação vai chegar é você. Quem precisa crer que a restauração vai acontecer é você. Se você não lembrar, se você não trouxer para o seu coração os feitos do Senhor, se não houver um memorial dentro de você dos feitos do Senhor, quem é que vai lembrar por você? É você que precisa lembrar do urso. É você que precisa lembrar do leão, dos apertos que você passou e Deus te livrou no passado. É você que precisa colocar dentro da sua mente e do seu coração que Deus continua sendo o mesmo do passado, do presente e do futuro. Declare comigo: o meu Deus não mudou e eu vou lembrar dos feitos dele na minha vida. O meu Deus não mudou e eu vou lembrar dos feitos dele na minha vida. Nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor, irmãos. Nós precisamos lembrar do que Deus fez na nossa história, é isso mesmo. Diariamente precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração os feitos de Deus, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai vencer batalhas. A gente não vai ver as portas se abrindo, não adianta. Se a gente não tiver fé e não crê que o Deus que operou no passado continua operando hoje e operará eternamente, a gente não vai obter resposta. Porque foi a fé, a ousadia e a certeza de que Deus estava com ele que fez Davi vencer. Se você não tiver certeza que Deus está com você, você acha que os seus inimigos vão ter? Você acha que o inimigo das nossas almas vai temer? Deire-me andar mandará. E se você mesmo está com medo? Se você mesmo está se sentindo inseguro? Por que Golias começou a ganhar território e afrontar o povo de Israel pela manhã e pela tarde? Ele ia lá afrontar o exército. Por quê? Porque ele observou que o povo estava com medo. Ele observou que ele estava ganhando território. Todas as vezes que o inimigo olhar para mim e para você, que ele observar que está ganhando território, ele vai nos amedrontar mais. Então o que a gente precisa fazer? Colocar a fé em ação. Fazer como Davi, lembrar dos feitos, Aracai, Aramandarai, do Senhor. Lembrar do urso lá atrás. Lembrar do leão que você venceu. Comece a lembrar. Deus abriu a porta para mim. Deus trouxe a cura para minha história. Deus salvou meu filho. Deus trouxe livramento para o meu parente. Para aquela pessoa que eu orei. Deus mostrou que estava comigo naquela situação. Deus me justificou. Comece a lembrar dos feitos de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de você lembrar dos feitos de Deus. Porque tem batalhas que você só vai vencer se você lembrar do que Deus fez na sua vida. Porque senão Golias vai começar a ganhar território. Senão o inimigo vai começar a te vencer em batalhas, Aramandaraia, por causa do teu medo.
Você não pode ficar fitando os teus olhos em Golias. Você não pode ficar fitando os teus olhos naquilo que tem te amedrontado. Mas os teus olhos têm que estar fixos nos feitos do Senhor. Naquilo que Deus já fez na sua vida. Dizendo, Deus operou no passado, opera no presente, operará no futuro. Porque para Ele não tem causa impossível. Não importa se é Ramandaraia urso. Não importa se é leão. Não importa se é gigante. O meu Deus continua operando milagre na vida daqueles que nele creem. Davi tinha convicção da vitória. Você tem convicção da sua vitória? Você tem certeza do que Deus lhe chamou para fazer? Pois se não tem, comece a trazer a memória o que Deus já fez por você, porque eu tenho certeza que Deus trouxe pessoas aqui que tem muitos feitos, aleluia, que Deus fez por você. Você tem muitos milagres para contar, você tem muitas vitórias para se lembrar. Então, em nome de Jesus, comece a se fortalecer com os feitos que Deus já fez na sua história. Tem pessoas que eu estou conversando agora que só o fato de você estar de pé respirando é porque Deus é na sua vida. Se Deus não fosse na sua vida, o leão tinha te matado. O urso tinha lhe destruído. Aí você tá com medo do Golias, do gigante. Sendo que o Deus que operou no passado continua operando hoje. O mesmo Deus que derrubou o urso e o leão te ajudando, Uramandarai, te dando força, vitória, estratégia para vencer. É o mesmo Deus que tá derrubando Golias. Mas você precisa olhar com os olhos da fé. Observe, irmãos, tem coisas que a gente olha com um olhar humano e muitas vezes ficamos com medo porque começamos a fixar os nossos olhos humanos. E aí começamos a alimentar na nossa mente o medo, porque a mente, ela é um campo fértil. E se a gente começar a mostrar o medo, começa a vir o quê? Bloqueios. A gente começa a ver bloqueios, começa a ver coisa onde não tem. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós lembramos, o meu Deus me deu vitória no passado. O meu Deus determinou que eu ia vencer e eu venci. O meu Deus disse que ia chegar e chegou. Então ele continua aramando caiarraço, sendo o mesmo e não mudou. E se você pensar assim, se você olhar com os olhos da fé, você vai ver que ninguém consegue te deter, que ninguém consegue parar os planos que Deus tem contigo. Mas isso depende de você trazer à memória os feitos de Deus. É como eu falei, o povo de Israel, eles fracassavam porque eles esqueciam de lembrar dos feitos de Deus. Aí eles começavam a murmurar, eles caíam ali, naquele ciclo vicioso da murmuração. Por quê? Porque esqueciam dos feitos de Deus rapidamente. Mas aqui você vê Davi tendo vitória, nos deixando exemplo de que quando a gente lembra dos feitos de Deus, quando a gente coloca na nossa mente, Deus já fez, Ele vai fazer, os pensamentos começam a ser otimistas. Quando os pensamentos começam a ser otimistas na minha e na sua vida, a vitória começa a chegar, a resposta começa a acontecer, o milagre que era impossível começa a se tornar realidade, começa a vir testemunho pra gente contar, começa a acontecer vitórias na nossa história. Mas isso só acontece mediante da cantaraia, ao nosso posicionamento, a nossa fé naquele momento de crer que o Senhor mesmo do ontem, do hoje e do eternamente, Ele continua operando milagre. Declare comigo, meu Deus não mudou, Ele continua operando milagre e Ele vai fazer o milagre na minha vida. O meu Deus não mudou, Ele continua operando milagre e Ele vai fazer o milagre na minha vida. Lembre do que Deus já fez. Não fique colocando os seus olhos em Golias, não. Coloque os seus olhos na promessa. Coloque os seus olhos na palavra. Coloque os seus olhos naquilo que Deus já falou contigo que vai fazer. E comece a lembrar dos feitos do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E você vai vencer esta batalha em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para Te agradecer por tudo, meu Pai, por esta palavra. Ó Senhor, Te agradecer porque o Senhor hoje está nos levando a lembrar dos Teus feitos. Ah, Senhor, como é bom a gente lembrar do que o Senhor já fez. Isso fortalece a nossa fé, isso nos anima, isso acalma a nossa alma e a gente compreende, Pai, que o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo, Pai, que operou no passado, opera no presente, operará no futuro. O Senhor, meu Deus amado, é imutável. O Senhor é o Deus que fez com que, meu Deus amado, a gente obtesse vitória contra o leão, contra o urso. E o Senhor vai fazer esse gigante cair por terra. O Senhor vai fazer a vitória chegar na nossa vida. Nós não vamos, meu Deus, deixar o medo nos alimentar, mas nós vamos ser alimentados pela fé e a nossa vitória vai chegar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os
os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que, em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte e restaure, que o Senhor venha restituir, Pai amado. Eu te peço também que o Senhor traga aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, caso alguém na justiça, meu Pai. Traz assinatura para eles e que o teu nome seja glorificado e que haja testemunho para o teu povo contar. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus diz para você que ele não mudou. Comece a lembrar dos feitos do Senhor. Comece a lembrar das vitórias que ele já te entregou. Porque essa bênção aí que você precisa, você vai ver acontecendo. Esse milagre que você tanto precisa, você vai ver se cumprindo na sua história. Deus operou no passado, opera no presente e operará no futuro. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.